Fala galera, tudo bem com vocês? Voltamos aí para mais uma videoaula. Vamos falar um pouquinho hoje sobre a correção de alguns exercícios que foi passado aí no módulo trabalho para vocês. Então hoje nós vamos fazer junto essas atividades e vamos propor aí uma a respeito desses temas, principalmente aí fechando esse módulo falando sobre Grécia. Nós já tivemos algumas aulas, resolvemos alguns exercícios que não eram os da apostila. E agora nós vamos ter a oportunidade, né, de juntos aí resolver esses exercícios que traz aí a apostila de você, sanar aí todos os questionamentos para que a gente possa dar sequência no nosso conteúdo, tá certo? Conto com vocês, desde já estou à disposição, bora lá! Pessoal, tinha passado exercício para vocês que ele começa na página 10, né? Tinha que se interpretar primeiramente um documento, né? Então, a partir da leitura desse pequeno excerto, aí, desse pequeno trecho, que vai se desenrolar as questões. Lembrando, essa é uma questão que ela tem parte dela em interpretação de texto, não somente o conhecimento do conteúdo, mas saber que o autor está te passando por meio do trecho selecionado. Então, a gente vai ter que se atentar tanto à questão de conteúdo, quanto à questão também de interpretação do texto, tá certo? Então, dá assim na página 10 da apostila 2. Para compreender a importância de termos como política e economia, é importante saber identificar o significado de cidade-estado. Leia um texto em que o historiador Pedro Paulo Funari explica o que é a polis, o que é a cidade-estado, né? É um pequeno estado soberano que compreende uma cidade e o campo ao redor. Eventualmente, alguns povoados urbanos secundários, feito pelo povo, demos, que acompanhe uma coletividade de indivíduos submetida aos mesmos costumes fundamentais e unidos por um culto comum. As mesmas divindades, em geral, a cidade ao formar-se compreende várias tribos. A tribo está dividida em diversas frátrias, e essas em clãs, por sua vez, compostos de muitas famílias no sentido estrito do termo, pai, mãe e filhos. A cada nível, os membros desses agrupamentos acreditam descender de um ancestral comum e se encontram ligados a estreitos laços de solidariedade. As pessoas que não fazem parte são estrangeiros na cidade e não lhes cabe nem direitos nem proteção. Então, esse texto aí do Pedro Paulo Funari vai descrever um pouquinho o papel da polis, né? E aí falamos boa parte disso também, nós vamos relembrar alguns conceitos dentro dessa questão. A polis, então, o que era necessário ser para ser cidadão em Atenas, né? Ser homem, maior de 18 anos, né? Filho de pais e mães atenienses. Por consequência, ele fala no finalzinho do texto, né, que os estrangeiros não faziam parte desse grupo, ou seja, não desempenhavam um papel significativo dentro da polis, afinal de contas não participavam da vida política, né? Da mesma forma, ele vai falar das coisas que unem o povo, são elementos comuns, embora essas cidades e estados fossem autônomos, independentes entre si. Ele vai falar também que elementos comuns, como a língua, de unidade, mesmo em meio a tanta diversidade na administração dessas cidades, onde cada uma tinha um governo e tinha uma autonomia, certo? Então isso é mais ou menos o que vai trazer o trechinho aí do texto do Pedro Paulo Funari. E aí na primeira questão ele faz o seguinte, a seguinte consideração. Com base na definição de cidade polis, apresentada pelo historiador Pedro Paulo Funari, responda as questões. A. É possível afirmar que estas cidades-estados gregas apresentam características culturais distintas entre si? Justifique sua resposta. Sempre que tem uma questão que é interpretativa, ou seja, ela está relacionada diretamente ao texto, ao trecho que foi trazido, é bom, em caso de dúvida, relermos o trecho. Tá? Então, eu sempre deixo essa dica para vocês. Em caso de dúvida, releia o trecho, que não é um trecho muito longo, né? Leia com atenção, pausadamente, vai fazendo ligação com o conteúdo que você já tem prévio, né? Para relacionando ali aquilo que está sendo apresentado no texto. Então, eu observar o que está sendo perguntado. É possível afirmar que as cidades e estados gregas apresentam características culturais distintas entre si?
Justifique sua resposta de acordo com o texto, tá? Então, se nós formos olhar, o texto ele não traz nenhum argumento, tá? Que comprove isso, tá? Que essas cidades vão apresentar características distintas entre si. Então, a resposta é não, né? Não por quê? Porque ele não vai apresentar esses elementos, ele não vai sustentar essa afirmativa. Em todo o texto, o Pedro Paulo Funari não vai, de fato, corroborar, não vai apresentar argumentos que deem base para essa afirmação. Tá? Lembrando ainda que a organização cultural desses povos, né, tinha um laço muito grande com a questão da religião e com a questão da língua. Tá? Embora fossem cidades autônomas, tinham ali particularidades, né, peculiaridades comuns, que era justamente essa questão de estar pertencendo ao mesmo grupo linguístico e também ter os mesmos hábitos e adorar os deuses numa mesma organização religiosa, certo? A B. Pode-se afirmar que as cidades-estados gregas apresentavam unidade político-administrativa? Justifique sua resposta. Ou seja, havia unidade entre elas, elas partilhavam de um mesmo sistema político e administrativo, né? Nós vimos, ao longo dos nossos estudos, que uma das características marcantes das cidades-estados é justamente a autonomia, é justamente a independência. Então, as cidades elas não tinham ligação administrativa ou política uma com as outras. Então, a resposta aqui seria não. Tá? Afinal de contas, há infinidade de cidades, cada uma delas com um governo próprio, com um sistema político próprio, com uma administração bem original. Então, dessa forma, a grande marca, né, do período grego é justamente a fragmentação política, ou seja, a divisão do poder dentro dessas cidades. Ou seja, elas não estavam ligadas por um poder acima delas. Não tinha nenhuma estrutura elas, né, para mantê-las unidas administrativamente. Afinal de contas, vai imperar ali essa fragmentação e, por consequência, essa autonomia e essa independência. Certo? Número 2. Qual é a principal distinção entre as cidades-estados gregas e as cidades atuais, né, as cidades brasileiras atuais? Então, o que nós poderíamos elencar aí como diferenças básicas, né? A gente pode completar essa resposta. Na verdade, essa resposta vem completar a B, né? Qual que é a principal diferença das nossas cidades atuais com as cidades da Grécia Antiga? É justamente essa ideia de pertencimento. As nossas cidades hoje elas estão ligadas numa estrutura de poder maior do que elas próprias. Então, o município está dentro de um estado, e esse estado, por consequência, está dentro de um país, dentro de uma federação. Então, essas cidades elas têm elementos culturais comuns, elas têm um poder acima delas. No caso, os municípios têm o Estado e, por consequência, têm o país. Então, ou seja, há instâncias superiores de poder, tanto jurídica como administrativa, que acabam sobrepondo essas cidades que têm que obedecer muitas vezes a essa legislação que não é própria dela, ou é do Estado, do próprio país. Pessoal, no papel, como que a gente poderia articular isso? Tá? Para ficar aí bem claro para vocês. Então, a primeira questão, né, no que ele fala, no que ele diz respeito à questão das características culturais distintas, né, o texto não apresenta argumentos para isso, né, porém, vale ressaltar aí a fragmentação política, né, e administrativa das cidades, com o aspecto da língua com elementos unificadores. Tá? A B, pode-se afirmar que as cidades-estados apresentavam uma política administrativa comum, né? Tinha unidade? Também não. Né? Nós vimos aí que vai ser marcada pela fragmentação política e também pela divisão, né, dessa autonomia e principalmente dessa independência. E a C, né, ela vem justamente completar, a C não, na verdade, a 2, ela vem completar aquilo que falava na B, da 1, tá? Justamente falando sobre o papel das cidades atuais que estão subordinadas a esferas de poder superiores a ela. No caso, a cidade está subordinada ao Estado e está subordinada também à federação, diferentemente das cidades-estados gregos que gozavam de uma autonomia e de uma liberdade muito maior. Certo, pessoas? Temos aí os exercícios da página. E agora vamos para os exercícios da página 12. Tá?
Os exercícios da página 12 vão apresentar algumas afirmações, né? E trazer um texto base, e a partir desse texto, dessa charge, é que ele vai perguntar algumas coisas. Então, usem o conteúdo. Tá? Depois de relatar a pesquisa e conversar com os colegas sobre a diferença entre os sistemas democráticos e o brasileiro contemporâneo, observe a charge e analise as afirmativas a seguir. Então, principal diferença entre a democracia ateniense e a nossa democracia. A democracia ateniense era uma democracia direta, participativa, onde o elemento, o indivíduo, ele participava de todas as decisões, até porque tinha um escravo que estava trabalhando tempo para discutir os assuntos da polis. E lembrando que o cidadão era um grupo restrito entre 10% e 12% da população. Então era uma democracia direta, participativa. Diferentemente da nossa democracia, que é uma democracia indireta, né, ou uma democracia representativa, onde os cidadãos são inúmeros, são um número muito maior. Afinal de contas, hoje, para ser cidadão no Brasil e ter direito a voto, a partir dos 16 anos é facultativo. E a partir dali, o cidadão pode influenciar nas decisões. Só que agora, não é ele diretamente quem vai participar. Ele vai votar em alguém que vai representá-lo. Seja um vereador a nível de município, seja um deputado estadual a nível de estado, ou seja um deputado federal a nível de país. Ou seja, ele nomeia representantes para, de fato, falar por ele, né, que tenham as mesmas ideias, que tenham os mesmos argumentos. Então, dessa forma, dá essa diferenciação entre a democracia participativa ateniense e a democracia representativa atual. Tá? Então, aí vamos lá. A afirmativa número 1. Democracia é um regime político fundamentado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa do poder, como se pode verificar na charge. Aí a charge, né, vai fazer justamente uma alusão à forma com que as votações são feitas. Né? Além de exigir que os votos sejam secretos em sessão fechada, faço questão de que o resultado não seja revelado e nossas identidades sejam mantidas no mais absoluto sigilo. Ou seja, vota-se o que quiser, da maneira que quiser, e não são responsabilizados ou penalizados por isso. Né? Número 2. A democracia assumiu várias formas desde o seu aparecimento na Grécia Antiga até os dias atuais. 3. A charge ilustra perfeitamente uma das práticas consideradas mais importantes para os gregos antigos, a busca pelo bem comum, isto é, o conjunto de condições sociais que possibilitam a felicidade coletiva. 4. A democracia brasileira, na atualidade, é indireta, pois na prática são apenas os representantes eleitos pelos cidadãos que decidem os rumos do país. Né? Então vamos lá, pessoal. A número 1. A democracia é um regime político fundamentado nos princípios da soberania popular e da distribuição equitativa justa do poder, como se pode verificar na charge. Não, na charge não vê essa distribuição justa, né, do poder. Vê um grupo seleto ali que tem o poder de decidir sobre a vida das pessoas. Então a gente pode descartar a questão, essa afirmativa 1. A 2. A democracia assumiu várias formas desde seu aparecimento na Grécia Antiga até os dias atuais? Sim, ela vai apresentar várias formas, né? Tanto é que a nossa democracia hoje é um modelo diferente do modelo que era praticado na Grécia Antiga. 3. A charge ilustra perfeitamente uma das práticas consideradas mais importantes para os gregos antigos, a busca pelo bem comum. Na verdade, a gente está vendo ali que eles não dão bem comum nenhum, né? Eles estão procurando, na verdade, é um bem individual coletivo, a pontos reveladas aí à sociedade. Então, a alternativa 3 também não está correta. A quarta alternativa, a quarta afirmativa aí. A democracia brasileira na atualidade é indireta, pois na prática são apenas os representantes eleitos pelos cidadãos corretamente. Como havia falado anteriormente, é indireta, até pela quantidade de habitantes que nós temos, né? Pela impossibilidade de todos participarem diretamente das decisões. Então são elencados, são eleitos aí representantes do povo. Tá? Então a alternativa correta aí seria
Alternativa D, né? Apenas a 2 e apenas a 4 que estão corretas. Tá ok? Vamos lá, pessoal. Página 14. Novamente tem um textinho aí para que nós apreciássemos, né? E depois vem algumas questões para que nós respondêssemos. Então diz o seguinte: na Grécia Antiga, o trabalho era, de maneira geral, desdenhado, ou seja, deixado de lado, né? Menosprezado, visto como algo ruim. Isso não significa que os gregos não trabalhassem, mas alguns tipos de trabalho eram desprezados pelos mais privilegiados. Quem acreditava de virtude e outras pessoas. Resumindo, nem todo trabalho era considerado digno. Parte dessa tradição cultural grega pode ser explicada pela abundante utilização do trabalho escravizado e por alguns registros da época que demonstram como os gregos concebiam o trabalho. O filósofo grego Aristóteles, em sua obra Política, afirmou que um escravizado era apenas uma propriedade, um mero instrumento nas mãos de outro homem, que era seu proprietário. Na mesma obra, Aristóteles escreveu uma vida de trabalho trivial ou de negócios, atividades que o filósofo considerava desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Xenofonte, outro filósofo grego, escreveu alguns anos antes de Aristóteles que os ofícios artesanais eram muito mal vistos. Sua justificativa baseava-se na ideia de que tais atividades deixavam os seres humanos fisicamente arruinados, com o corpo enfraquecido e a alma menos robusta. Segundo Xenofonte, é por isso que certas cidades, notadamente a que tem reputação militar, é proibida aos cidadãos a prática dos ofícios de artesãos. Os dois filósofos defendiam de que quem trabalha não tem tempo para o ócio, considerando indispensável o desenvolvimento das qualidades morais e a prática da atividade política. Assim, a realização do trabalho, a produção de alimentos, roupas, utensílios domésticos, etc., ficava a cargo dos metecos, né, em Atenas, e dos ilotas em Esparta, sem contar de inúmeros escravizados que possibilitavam aos cidadãos que se dedicassem à política e ao estudo da filosofia e da jurisprudência. Então, ou seja, a partir desses dois pensadores aí, nós vamos discorrer a respeito do que pede o enunciado. Na Grécia Antiga, o trabalho era considerado uma tarefa desprovida de virtudes, que não conferia muita dignidade. A ideia de que alguns antigos gregos era de que o trabalho impedia o ócio, né? Levando em consideração explique o que é ócio para os gregos, né? Então, o que era o ócio para os gregos? Para os gregos, né, esse tempo disponível era justamente o tempo para discutir os problemas da polis, o tempo para, de fato, contemplar o saber, né? Então, ou seja, era salutar, era importante que esse tempo fosse disponibilizado para os gregos, para o cidadão grego, para que ele pudesse se articular mentalmente e pudesse ser um ser humano completo, né? Buscando a razão, buscando o conhecimento e não se apegando apenas ao trabalho braçal, ao trabalho que exigisse cansaço, que exigisse um labor muito grande. Então, dessa forma, reflexiva, uma atividade de contemplação em busca da verdade, em busca da filosofia, em busca do pensamento, em busca da razão humana, tá? Então, essa seria uma concepção no mundo grego, né, antigo. Qual é a concepção de ócio no século XXI? Né? No século XXI, a concepção de ócio está muito mais atrelada não a uma atitude reflexiva, mas pensar bem que todas as relações de trabalho se mudam. A atividade grega da nossa realidade é que hoje vincula-se muito a ideia de que o trabalho dignifica o homem, principalmente pelas ideias protestantes, né, durante a Reforma Protestante, que vão dar a ideia de que o trabalho é que dava dignidade ao homem, que dava prosperidade ao homem, para ele poder alcançar os bens materiais e, por consequência, alcançar sua salvação, né? Então, dessa forma, no século XXI, o ócio está ligado à vadiagem, né, à preguiça, ao desânimo, àquele que não quer produzir. Então, quem não produz, automaticamente é excluído dessa sociedade, porque é tido como um vagabundo, é tido como um marginal.
E dessa forma, hoje em dia o ócio não é muito bem visto, certo? A C. O trabalho executivo que produzia algum objeto material, inclusive obras de arte, e o trabalho que gerasse cansaço físico eram vistos com desprezo pelos antigos gregos. A sociedade contemporânea compartilha da mesma concepção a respeito do trabalho? Justifique sua resposta. De maneira geral, não. Tá? Embora haja uma clara diferença entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, o trabalho que exige apenas o pensamento e não a questão física, né? Mas o trabalho, de uma forma geral, ele é muito bem visto. Né? Ou seja, o trabalho é que vai dar dignidade ao homem, é o que vai dar a ele a possibilidade de prover pelo seu sustento, de sustentar a sua família e, principalmente, né, ele ficar bem visto na sociedade. Então, hoje, quem muito trabalha é considerado alguém de fato dedicado, alguém que busca, né, um aperfeiçoamento, principalmente uma aquisição material a partir do seu ofício, a partir do seu trabalho. Seja ele um trabalho manual ou seja ele um trabalho intelectual, que exija dele apenas a capacidade mental e não apenas a capacidade física. Né? Então, para a gente fechar as considerações desses exercícios, né? Então a resposta da A ficaria aí, né, que os gregos consideram o ócio como uma atividade mental de reflexão. Tá? E que o ócio era possível, principalmente devido também à existência da escravidão. Né? Quem vai reafirmar isso é um filósofo italiano, Domenico De Masi, né, que ele vai dizer a importância do ócio para a sociedade, a importância de ter esse tempo para refletir, né, de não trabalharmos essencialmente no automático, né, como se não houvesse o amanhã, mas a capacidade também de refletir as ações humanas e não ficar tudo muito mecanizado por meio do trabalho. Então, uma crítica que se faz também é essa sociedade do trabalho na qual nós estamos inseridos. Na B, sobre a questão do ócio na sociedade do século XXI, né? Hoje em dia a valorização do trabalho não é depreciada, muito pelo contrário, é muito valorizada. Então, hoje quando se fala em ócio, não está ligado diretamente à realização de uma atitude reflexiva, mas está ligado também à questão do... Né? E muitas vezes não se liga ao trabalho a questão da preguiça e da vadiagem. Né? E aí, para finalizar, a última questão, perguntando sobre a questão como se relaciona a questão da divisão do trabalho dentro da sociedade, se há uma distinção. Então, de maneira geral, não. Né? Embora haja diferentes trabalhos, diferentes formas de sustento, é tido como uma pessoa digna. Né? O trabalho vai dar um certo ar de nobreza, um enobrecimento ao indivíduo a partir da sua colocação no mercado. Certo, pessoas? Então, aí alguns exercícios que a apostila trazia. Espero que as considerações aqui feitas tenham sanado as dúvidas de vocês. Se caso eu não tiver alcançado vocês ainda, por favor, estarei no fórum à disposição de vocês para que a gente possa continuar essa discussão e continuar essa troca de ideias lá. Tá certo, pessoas? Abraço, até daqui a pouco.